O Velho Oeste foi sem dúvida um dos períodos mais brutais e anárquicos da história da humanidade. Afinal, trata-se de uma época onde não havia lei nem direitos, e se fazia qualquer coisa para saldar dívidas. Junte-se a nós neste vídeo para descobrir as coisas mais implacáveis que os Apaches faziam com as mulheres inglesas que capturavam. Então, acomode-se, porque estamos começando. Antes de começar, vamos ver um pouco de contexto. Durante o século XIX, as vastas e áridas terras do sudoeste do que hoje conhecemos como Estados Unidos estavam habitadas por comunidades nativas com uma profunda conexão com o seu entorno. Entre esses povos estavam os Apaches, um grupo de tribos guerreiras com um profundo conhecimento do deserto e seus segredos, acostumados a sobreviver em condições extremas. A chegada de colonos europeus e norte-americanos aos seus territórios representou uma mudança catastrófica em suas vidas, já que esses invasores não apenas traziam consigo a promessa de conflito pelas terras, mas também doenças, armas e uma cultura completamente diferente que desconhecia e desprezava os costumes indígenas. Para os Apaches, isso significava que deveriam se adaptar rapidamente a uma nova realidade cheia de ameaças, o que desencadeou uma série de conflitos pelo controle do território e dos recursos. Nesse contexto, os Apaches desenvolveram táticas de guerrilha ferozmente eficazes, que consideravam necessárias para sua própria sobrevivência e a proteção de suas famílias. Do ponto de vista Apache, os invasores não eram apenas estranhos, mas inimigos que buscavam destruir sua forma de vida, e em um ambiente tão hostil, se defender com severidade era simplesmente uma questão de necessidade. Vamos agora ver os curiosos rituais dos Apaches nos quais as mulheres inglesas participavam. Para os Apaches, o território onde viviam não era apenas um espaço físico, mas um mundo espiritual habitado por seus ancestrais e forças invisíveis. Os rios, as montanhas, os desertos e as árvores dessas terras eram sagrados, símbolos vivos de sua história e da presença de seus entes queridos falecidos. Essa conexão com a terra era tão profunda que defendê-la era, em todos os sentidos, defender sua própria identidade. Em tempos de ameaça, quando os colonos invadiam seus territórios ou as forças militares os forçavam a se deslocar, os Apaches sentiam que o equilíbrio espiritual de seu mundo estava sendo alterado, e às vezes recorriam a rituais para restaurar essa harmonia e pedir proteção aos espíritos. Dentro desses rituais, os prisioneiros de guerra, que em algumas ocasiões incluíam mulheres capturadas durante escaramuças ou conflitos, podiam desempenhar um papel simbólico. A presença de prisioneiros não só tinha valor estratégico, mas também carregava um peso espiritual. Os Apaches acreditavam que a energia vital dos capturados era uma força poderosa que poderia ser aproveitada em rituais dedicados aos seus deuses ou forças da natureza. Para eles, cada pessoa estava conectada à terra de forma profunda, e em tempos de crise podiam buscar usar essa energia para reforçar seus pedidos de força e proteção em momentos de máxima vulnerabilidade. No entanto, é importante destacar que esses rituais nem sempre envolviam violência ou dano físico. Em alguns casos, consistiam em cerimônias de oração e na realização de ofertas em homenagem aos ancestrais ou divindades guardiãs, nas quais os prisioneiros eram simplesmente testemunhas ou participantes. Alguns rituais espirituais buscavam apaziguar os espíritos daqueles que haviam morrido protegendo as terras, pedindo que os guiassem e lhes dessem força. Em outros casos, o simples fato de ter prisioneiros podia ser um símbolo de vitória ou resistência, algo que fortalecia moralmente os guerreiros Apaches. Quando as situações se tornavam extremamente perigosas ou desesperadoras, alguns rituais podiam se tornar mais intensos, e a presença de prisioneiros era vista como uma forma de canalizar energias de proteção, pois para os Apaches, o equilíbrio de seu mundo espiritual estava acima de qualquer outra consideração. Embora esses atos possam parecer inquietantes sob uma perspectiva moderna, é importante lembrar que para os Apaches faziam parte de um sistema de crenças profundamente enraizado, onde cada vida e cada ato tinha um propósito espiritual. O que muitos interpretaram como brutalidade ou barbárie era, na realidade, uma expressão da luta urgente para defender o que consideravam mais valioso e sua terra, sua identidade e o equilíbrio espiritual de seu mundo. Esses rituais, que podiam incluir a participação de prisioneiros, não eram impulsionados por uma crueldade gratuita, mas por uma visão da vida e da morte onde o respeito pelos espíritos e a proteção da terra eram os pilares fundamentais de sua cultura.
Vamos ver agora outros aspectos curiosos dos Apaches e o que faziam com as mulheres capturadas. No contexto das guerras entre os Apaches e os colonos, as mulheres capturadas em combate, especialmente as de origem europeia, frequentemente tinham um destino incerto. Embora os Apaches não praticassem a escravidão no sentido europeu de propriedade de uma pessoa, por vezes mantinham essas mulheres para obrigá-las a realizar trabalhos forçados dentro da tribo. Muitas vezes, eram designadas para tarefas árduas e essenciais, como coletar água, cuidar dos animais, transportar lenha e participar das tarefas cotidianas que garantiam a subsistência no deserto. Essa forma de servidão podia ser exaustiva e isolante, e muitas prisioneiras viviam com medo constante da sua situação, sem conhecer o idioma ou os costumes daqueles que as haviam capturado. Além do uso das prisioneiras como trabalhadoras, os Apaches perceberam rapidamente o valor que elas tinham como ferramentas de negociação. Ao perceberem a grande preocupação que os colonos ingleses e norte-americanos demonstravam pelos reféns, especialmente quando se tratava de mulheres de suas comunidades, os Apaches começaram a usar as capturas como forma de pressão. Se uma comunidade ou família estivesse disposta a pagar ou negociar, os Apaches exigiam suprimentos de armas, alimentos, gado ou até mesmo condições de retirada de certos territórios em troca da liberação dessas mulheres. Esse uso de prisioneiras como reféns funcionava como um recurso eficaz em suas estratégias de defesa, já que lhes permitia obter o que precisavam sem arriscar um confronto direto em situações nas quais estavam em clara desvantagem. Às vezes, esses intercâmbios podiam se tornar intensas negociações nas quais ambas as partes tentavam proteger seus interesses. Para os colonos, a vida de cada refém era motivo de preocupação e uma forma de pressão pública, por isso, frequentemente se viam obrigados a aceitar as exigências dos Apaches para garantir o retorno seguro das cativas. No entanto, esse jogo de poder nem sempre terminava a favor dos reféns, já que, se o resgate não fosse realizado ou se a tribo sentisse que não estava recebendo o que exigia, a prisioneira poderia permanecer cativa indefinidamente ou enfrentar punições severas. Essas práticas de retenção e chantagem permitiram aos Apaches obter alguns recursos importantes em tempos de escassez, e embora essas mulheres vivessem em condições difíceis, às vezes com tratamento severo, em outras ocasiões as comunidades Apache até as adotavam de certa forma dentro de suas tradições, especialmente se as prisioneiras conseguissem aprender a língua ou os costumes locais. Embora isso não ocorresse em todos os casos, havia prisioneiras que, com o tempo, passavam a viver com a tribo sob outras dinâmicas, integrando-se em maior ou menor medida à vida cotidiana, embora sempre com a lembrança de suas vidas anteriores. Para compreender a feroz resistência dos Apaches, também é importante olhar pela outra perspectiva e analisar o impacto das ações dos colonos ingleses, e mais tarde, dos norte-americanos nos territórios indígenas. Ao expandirem-se para o oeste, os colonos europeus chegaram com uma mentalidade de conquista, uma forte crença na superioridade de sua cultura e um profundo desconhecimento da relação espiritual e ancestral que os povos indígenas mantinham com a terra. Esse choque cultural levou a políticas brutais que tratavam as tribos indígenas como obstáculos, em vez de comunidades legítimas, com o direito de habitar e proteger suas terras. Os colonos não só deslocaram os Apaches e outros grupos, mas também trouxeram consigo doenças desconhecidas, como a varíola e o sarampo, que devastaram populações inteiras, pois os nativos não tinham defesas naturais contra elas. Além das doenças, os ingleses implementaram políticas de aniquilação sistemática em alguns casos, baseadas na ideia da destinação manifesta, uma crença de que estavam destinados por Deus a ocupar e controlar toda a América do Norte. Isso resultou em campanhas militares e civis que buscavam despojar os povos indígenas de seus territórios por meio da violência. Muitos colonos ofereciam recompensas por cabeças de nativos mortos, o que incentivou uma política de extermínio em certas áreas. Mesmo quando acordos de paz ou tratados eram feitos, esses eram frequentemente quebrados pelos colonos, que queriam acessar cada vez mais terras para explorá-las ou estabelecer novos assentamentos. Essa falta de palavra minou a confiança dos Apaches e de outras tribos nos colonos, que frequentemente viam suas aldeias saqueadas, suas reservas de alimentos queimadas e suas famílias forçadas a se deslocar repetidamente. Outro aspecto a considerar é a manipulação e o sequestro de crianças e jovens nativos, a quem os colonos tentaram civilizar forçando-os a adotar o estilo de vida europeu. Essa prática,
conhecida mais tarde como a política de educação assimilacionista, separava as crianças de suas famílias para criá-las em internatos, onde eram obrigadas a esquecer sua língua, suas crenças e seus costumes. Essa forma de assimilação forçada teve um efeito devastador sobre as identidades culturais e familiares de muitas tribos e alimentou o ressentimento e a resistência dos povos nativos, que viam seus filhos crescerem longe deles, perdendo sua conexão com as raízes indígenas. E então, pessoal, isso é tudo por hoje. O que acharam do vídeo? Sem dúvida, naquela época conhecida como Velho Oeste, não se respeitava nenhuma norma de guerra nem nada parecido. Enfim, se gostaram do vídeo, não deixem de nos apoiar deixando um bom like e se inscrevendo no canal. Obrigado e até a próxima!